O tema do JA você já percebeu, você já ouviu algumas coisas, o Big Brother Adventista. Nem sempre nós nos damos conta de que nós estamos sendo vigiados, e essa é a ideia do BBB. A ideia é que pessoas são colocadas em confinamento e ali sem nenhuma privacidade, vigiadas com câmeras 24 horas por dia. Elas então agora participam desse reality show, tentando a cada semana não serem eliminadas. E muitas vezes nós nos esquecemos ou nós não nos damos conta que nós também estamos sendo vigiados. As pessoas também estão dando uma espiadinha em nós. E às vezes a gente não dá conta disso ou se esquece disso. Mas a pergunta pastor, quem é que me vê? Quem é que me assiste? Como que as pessoas me veem? E eu quero ler com você no livro de 1 Coríntios, no capítulo 4 e o verso 9. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9 diz: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Então, quem é que nos assiste? Quem é que nos vê? Quem é que nos espia? Segundo o texto que a gente leu, Paulo coloca que nós somos, ou nós estamos, participando de um espetáculo para o mundo. Então o mundo nos vê, e não apenas o mundo, as pessoas, mas também os anjos. Ou seja, Deus também nos vê constantemente, o tempo todo. E essa é a diferença, porque as pessoas, elas não conseguem nos ver 24 horas por dia. Nós não estamos na frente das pessoas 24 horas por dia, mas nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Não há um único minuto ou momento da nossa vida que a gente consegue se ausentar da presença de Deus. E volto a falar, e de novo, muitas vezes a gente não percebe e não se dá conta disso. E hoje, com o uso das redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp e tantas outras coisas, as pessoas têm nos visto ainda com mais frequência, e não apenas as pessoas que estão no nosso redor, mas também as pessoas que estão longe, porque algumas pessoas fazem da sua vida social uma vida pública, ou seja, todo mundo vê através das redes sociais. Então, querido, não esquece, você está sendo vigiado, você está sendo visto, as pessoas estão espiando você. Então vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, Deus me vê o tempo todo. Segundo, as pessoas também ao meu redor, elas também me veem, elas também me acompanham. E eu quero ler com você, ainda no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e o verso 32. 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 32. O texto é um texto de Paulo, ele fala: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Uma coisa que é evidente em relação ao reality show, ao BBB, é que há uma discussão. Todos os anos, quando o programa ele começa, e esse é o 20º programa, sempre há essa discussão do benefício que esse programa traz para a sociedade ou não, do dinheiro que é investido ali e qual é o benefício que isso traz para nós. E de fato, nós acabamos de ler um texto aqui, onde Paulo ele nos exorta para que nós não sejamos pedra de tropeço, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus, nem para os judeus. Ou seja, nós não devemos ser pessoas que atrapalhem a vida, o crescimento espiritual dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Há outros textos que eu quero ler com você, ainda citando Paulo. Se você voltar um pouquinho no capítulo 14 do livro de Romanos e o verso 13, e aí é um conselho, ele diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário,
tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Olha só o conselho de Paulo para nós. Se nós estamos sendo vistos o tempo todo, se eu acabo sendo influenciado e ao mesmo tempo eu também influencio, o conselho de Paulo para mim e para você é que nós não sejamos uma fonte, né, um motivo de escândalo para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que nos veem. E às vezes a gente fala assim, pastor, mas a salvação é individual. A salvação é individual. Ora, cada um é responsável pelas suas atitudes, pelos seus atos. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porém, eu quero ler mais um texto com você. No Evangelho de Lucas, abra aí a sua Bíblia, se você puder me acompanhar. Lucas capítulo 17. Olha só o que nós encontramos aqui. Lucas capítulo 17. Vou ler o verso 1 e também o verso 12. O verso 1 e o verso 2. Veja agora, são palavras de Jesus. Olha o que ele diz. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, olha o que Jesus está dizendo. De fato, vai ter pessoas que vão ser empecilhos para o nosso crescimento espiritual. De fato, pessoas que estão ao nosso redor vão ser pedras de tropeço, vão atrapalhar a nossa caminhada, vão dificultar a nossa caminhada para o céu. Porém, Jesus diz assim, embora seja inevitável que elas existam, ai de quem é responsável por elas. Ou seja, é inevitável que essas pessoas existam, mas o ideal é que não seja você. Que você não seja uma pedra de tropeço. Que você não seja alguém que vai escandalizar o seu irmão. Que você não seja aquele que vai servir como um motivo para os outros se escandalizarem da igreja ou do evangelho. Não esquece, você está sendo visto. Você está sendo vigiado o tempo todo. E o seu exemplo, as suas palavras, o que você faz, as suas atitudes, elas influenciam as pessoas ou para o bem ou para o mal. Então, não seja você a pedra de tropeço. Não seja você a pessoa que atrapalha. E Jesus faz uma comparação, ele diz que seria melhor que essa pessoa que fosse uma pedra de tropeço, que ela, é lógico que isso é uma linguagem figurada, não é no sentido literal, mas a ideia é preferível que você se perca sozinho do que você conduza pessoas à perdição. Então, não seja uma pedra de tropeço. São Francisco de Assis, na verdade, essa frase ela foi repetida tantas vezes que a gente não sabe mais quem é o autor. Mas eu busquei lá atrás, talvez o primeiro que tenha falado isso. Ele diz assim, São Francisco de Assis: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Perceberam? A nossa responsabilidade diante das pessoas, nós somos espetáculos para o mundo. As pessoas estão nos vendo. E muito provavelmente, algumas dessas pessoas, o único contato a respeito de Jesus e do Evangelho serão as nossas atitudes, serão as nossas palavras, a maneira como a gente vive com elas. Bom, esse é um ponto. Mas nós também vimos no texto lá de 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, que Jesus também, que Deus, os anjos, eles também nos assistem. E agora, diferente dos humanos, eles nos veem o tempo todo. É o tempo todo. E eu quero ler com você alguns versos. Livro de Salmos, eu quero ler com você o Salmo 119 e o verso 168. Olha o que diz o Salmo. Salmo 119, verso 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos,
pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Viram? Jesus, Deus, tem nos observado. Tudo o que fazemos. E na presença dele, nós caminhamos. Então, não tem, querido, como esconder as coisas de Deus. Eu até brinco às vezes que eu falo, quando a gente vai cometer um pecado, uma coisa errada, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, mas a gente esquece de olhar para cima. Você pode esconder das pessoas, mas não tem como esconder de Deus. Todos os nossos caminhos estão na presença de Deus. Um pouquinho mais para frente, no livro de Provérbios, no capítulo 5, Provérbios capítulo 5, o verso 21, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Querido, Deus está olhando para nós o tempo todo. E se nós tivéssemos essa percepção de que nós estamos sendo observados por Deus o tempo todo, com certeza as nossas atitudes seriam um pouco diferentes do que aqui nós temos tomado, temos feito. Capítulo 15 agora, do mesmo livro, capítulo 15, e o verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não tem como, querido, fugir da presença de Deus. Então, cuidado, porque Deus está observando você. Deus está vendo o que você está fazendo. Embora você consiga esconder das pessoas, você não consegue esconder nada de Deus. E eu ainda quero ler 2 textos para a gente terminar. Livro de Jeremias, eu sei que depois o pessoal aí, o Luizinho, a Bruna, eles ficam bravos, porque eu não consigo falar rápido, né? Mas são textos assim que eu tenho que compartilhar com você. Jeremias capítulo 32, o verso 19. Na verdade é um reforço, né? É um reforço. Jeremias capítulo 32, verso 19. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. É uma coisa que você já sabe. Eu não sou salvo pelas obras. As obras não me salvam, porém eu vou ser julgado pelas obras. Eu vou ser julgado pelas minhas obras. E os olhos de Deus, eles estão sobre mim o tempo todo. E o último texto, lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4 e o verso 13. Hebreus capítulo 4 e o verso 13. Diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Querido, nós estamos sendo vigiados, nós estamos sendo olhados. Como nós lemos no início, nós somos espetáculos para o mundo, nós somos espetáculos para os anjos. Deus tem acompanhado cada momento da nossa vida. Não tem nada encoberto, nada que esteja encoberto diante dos olhos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o profundo do nosso coração. E diferente dos homens, Deus conhece as nossas intenções. Querido, você pode esconder das pessoas, mas não tem como se esconder de Deus. Deus está vendo você. E eu pergunto, você tem vivido de acordo com a vontade de Deus? Você tem vivido conforme a vontade de Deus? Deus tem se orgulhado de você como filho? Há uma história, a gente não sabe se de fato essa história ela ocorreu, mas é uma lenda, e é provável que seja verdade. É que várias pessoas contam a mesma coisa e às vezes a gente acaba perdendo a essência, né? Como de fato isso aconteceu. Mas diz a história que Alexandre o Grande, ele tinha um homem, uma alta patente no seu exército, mas um homem que não vivia, era um homem que tinha uma vida, era um homem medroso, não era um valente. E isso chegou aos ouvidos de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande então chama esse general, esse homem, e diz para ele:
E o curioso na história é que esse general também chamava Alexandre. Então os dois tinham o mesmo nome, eram xarás. E Alexandre o Grande olha para ele, para esse general, e diz assim, é o seguinte, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Querido, nós somos filhos de Deus. Deus está olhando para nós, as pessoas estão nos olhando. E a pergunta que eu faço para você, você tem vivido como um verdadeiro filho de Deus? Será que Deus, nesta tarde, está olhando para você para dizer, ou você muda de atitude, ou você muda de nome? Você é um cristão, você é um filho de Deus. Viva como um filho de Deus. Não seja uma pedra de tropeço, mas que através da sua influência, outras pessoas conheçam o Evangelho. E que naquele grande dia, você receba das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe você. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado pela exposição da Tua Palavra. Obrigado porque temos a oportunidade de ter no coração a certeza de que um dia nós estaremos contigo no céu. Enquanto esse dia não vem, nos ajuda a viver aqui nessa terra conforme a Tua vontade, como Teus filhos, de fato, verdadeiros. Muda o nosso coração, transforma a nossa vida e que não sejamos, em nenhum momento, escândalo ou tropeço para outras pessoas virem a Ti, conhecerem o Evangelho e serem salvas. Mas que o nosso viver ele esteja pautado, ele esteja de acordo com a Tua vontade. Derrama sobre nós a Tua bênção. Começaremos uma semana que é desconhecida para nós. Pedimos para que o Senhor esteja ao nosso lado. Continua lutando as nossas batalhas e nos dando a vitória. Nós suplicamos a Tua bênção e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma feliz semana para você e que Deus te abençoe.